É bom estar esta manhã convosco. Hoje estamos a falar das nossas marcas como igreja, não é? Dos nossos valores. E hoje vamos falar acerca da centralidade bíblica nos valores que nós temos, não é? É verdade, quando nós crescemos, quando nós desenvolvemos a nossa vida, nós vamos começando a fazer decisões, tomar decisões, fazendo opções, fazendo escolhas, sejam elas pequenas ou grandes. Nós vamos fazê-lo com base naquilo que nós vamos aprendendo da nossa família, não é? Os meus pais tinham um perfil de vida e uma leitura da vida talvez diferente, muito diferente, por exemplo, da minha sogra. Então viemos de duas famílias diferentes, tivemos alguns valores diferentes e que fomos ajustando enquanto crescíamos. Depois, como família, formamos os nossos valores que passamos, espero eu, os melhores valores aos nossos filhos, para que eles possam passar aos filhos deles. Mas às vezes não percebemos quão grande nós somos influenciados nas decisões que nós vamos fazendo por causa da nossa família, onde nós crescemos, não é? É por isso que parte da preparação para o casamento que nós fazemos é ajudar as pessoas a compreenderem as famílias onde vêm. Não é? Porquê? Porque às vezes, quando nós despertamos e percebemos quais os valores da nossa família, podemos melhor escolher seguir ou rejeitar. Por exemplo, um dos valores da minha família sempre foi uma questão de poupança. Os meus pais foram pessoas muito poupadas. E nas escolhas que eles iam fazer no dia a dia, não é? E eles faziam escolhas por causa disso. Porquê? Porque eles tinham tido uma história de vida que os levou a ser assim. Então eu herdei um bocado esta... Os meus filhos estão a concordar comigo, não é? Eu herdei um bocadinho esta tendência dos meus pais, não é? De ser uma pessoa não preocupada em demasia, mas realmente cauteloso na forma como eu invisto ou como eu gasto o meu dinheiro, não é? Isso também, aqueles que nos acompanharam há muitos anos na igreja, também percebem que tem sido um pouco essa a minha tendência ao longo dos anos, não é? Não questão de... Então são coisas que nós vamos formando. E a pergunta que eu faço muito é porquê que nós tomamos as decisões que nós tomamos e fazemos as escolhas que nós fazemos? Qual a base? O que é que está certo e errado? Como é que nós definimos isso? Não é? É porque a minha família é melhor que a outra? Não. Mas como é que nós definimos o que está certo e errado? E há uns anos atrás, depois de uma série de entrevistas aqui a pessoal da igreja, nós chegámos a uma das conclusões de uma das marcas da nossa igreja, era a importância da Bíblia e a centralidade bíblica. E quando falamos desta questão da centralidade bíblica, é a ideia que a Bíblia não pode ser simplesmente afetar as nossas crenças, mas ela tem que afetar o nosso dia-a-dia. Isto é um passo o que é que nós hoje no final digamos. Ou seja, às vezes nós temos a Bíblia como algo mais para a nossa parte espiritual, digamos assim, ou para uma área da nossa vida, e não percebemos o impacto, ou não deixamos que ela tenha um impacto no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. Não vemos a relevância dela. E eu penso que esta é uma das nossas, se calhar, muitas falhas da forma como nós falamos acerca deste tema. Também uma coisa que eu quero desde já falar é que centralidade bíblica não é centralidade doutrinária nem centralidade teológica. Ou seja, às vezes nós podemos ter diferenças de opinião acerca de alguns temas doutrinários e não quer dizer que a Bíblia não é o centro de tudo. Porquê? Porque se vocês falarem com uma pessoa criada na igreja presbiteriana, falarem com uma pessoa criada na igreja pentecostal, falarem com uma pessoa criada na igreja batista, vão encontrar pessoas que acreditam que a Bíblia é que defende as suas posições, certo ou não? Então os três acreditam, mas possivelmente têm diferenças acerca, por exemplo, do batismo. Né? Se o batismo é feito com muita água ou com pouca água. A Bíblia fala acerca disso. Realmente não fala. Quando o apóstolo passava lá, aqui um pouco de água para que eu seja batizado, quando o Filipe parou lá como o eunuco, não sabemos quantidade de água haveria. Se calhar não é assim tanta. Ou também há pessoas que batizam para a frente. 3 vezes, em vez de ser para trás. Porque na história da igreja primitiva aconteceu isso durante uma fase. Ou seja, há diferenças que podem acontecer, mas uma coisa central é perceber como é que a Bíblia, como núcleo central de ensino, é verdadeiramente um foco que nós buscamos e acreditamos para nós. E por isso a Bíblia não pode simplesmente
ser usada como um devocional, como muita gente usa. Não é? A Bíblia é um devocional, tem aquelas ideias de motivação, não é? Motivacional. Agora usa-se muito esta palavra, não é? Motivacional. E há pessoas que usam a Bíblia assim, do seu ponto de vista motivacional, simplesmente para sentirem-se melhor, e mais isto, e mais isto. Mas a Bíblia tem que ser muito mais do que isso. E hoje nós pegamos num pequeno texto, não é? Eu passei isto à frente, já. Um pequeno texto que nós falámos em Salmo. Eu estava a tentar a lermos o Salmo 119, mas penso que teria, se calhar, algumas dificuldades em vocês acompanharem todo. Muito grande. Mas o que eu vos quero encorajar hoje é conhecer a Bíblia, vai nos levar a conhecer Deus e a sua vontade para nós. E nos vai ajudar, não somente afetando as nossas crenças, mas a nossa fé no dia a dia, nas nossas escolhas do dia a dia. Eu espero que no final nós possamos. Mas antes de mais, eu quero também fugir de uma ideia que às vezes há muito, que é, há quase uma bibliolatria em alguns lugares. As pessoas veem a Bíblia como de uma forma idólatra, o texto somente. E esquecem que por trás do texto existe um Deus e um relacionamento. E é isso que eu quero começar. A primeira coisa que eu vos quero dizer hoje, nesta manhã, é que o mais importante não é o nosso relacionamento com o livro, é o nosso relacionamento com o Deus do livro, que é Jesus Cristo. Alguém pode ler João capítulo 1, versículo 1 até 14, que está a ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era a palavra, ou o Verbo, e o Verbo era Deus. E depois aqui, nós vimos a sua glória e Ele habitou entre nós. Então, a primeira coisa é que Cristo é a palavra que dá vida. E por isso o nosso relacionamento é muito mais do que uma palavra com um livro, que é o livro de Deus, mas é um relacionamento com Jesus. Eu espero que no final de tudo nós percebamos isto, porque isto é fundamental para nós conseguirmos ir um pouco mais longe. Jesus é a palavra viva que muda vidas. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é interessante, outra palavra, mais à frente, em João capítulo 17, diz: a tua palavra é a verdade. Por isso, há aqui como que uma mistura entre o que a Bíblia, como palavra de Deus, fala e o que Jesus Cristo, como a palavra viva de Deus, fala. Mas a primeira coisa que eu acho fundamental é que nós somos convidados a nos aproximarmos deste Jesus, desta palavra viva, e ter um relacionamento com Ele. Nós não podemos ter um relacionamento com uma palavra, com um livro, mas podemos ter um relacionamento com o Deus do livro, que é Jesus Cristo. E este é o primeiro ponto. Quando falamos de centralidade bíblica, nós estamos a falar simplesmente de um livro escrito, que é a palavra de Deus para nós, mas estamos a falar de um relacionamento com o Deus que escreveu esta palavra, e com Jesus Cristo em particular, que é aquele que nos abre a porta. Por isso é que Ele diz: eu sou o pão da vida. E hoje fomos lembrados já disso. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca, jamais terá sede. Então esta ideia de que Ele é este Deus, esta palavra que nos alimenta, que vem ao nosso encontro. E a importância de nos alimentarmos de Jesus, de desejarmos Jesus, de comer, de termos este desejo de comer, como quando estamos com fome. Alguém sabe o que é fome? Se calhar não sabemos o que é fome. Eu sei o que é fome. Eu lembro de um tempo que eu tive com o serviço militar, tínhamos uma prova que se chamava a prova de choque, e nós tínhamos uma ração de combate, e tínhamos exercício físico de manhã até à noite, com troncos e com muitas outras coisas. Em 3 dias emagrecemos 8 quilos, eu emagreci 8 quilos, não foi muito mal, houve amigos meus que emagreceram 10 quilos. E por isso vocês podem imaginar o choque que se foi. O que é ter fome, o que é ter sede, é uma coisa realmente difícil. Nós às vezes falamos lá em casa: estamos com fome. Não, não, com fome, estamos com apetite. Porquê? Porque nós somos pessoas apetitosas. Basicamente é isso. Mas o que acontece é que fome, esse desejo, e é interessante porque eu acho que é isto que às vezes nos falta a todos nós, esta fome de Jesus.
E é tão curioso, porque é por isso mesmo que Jesus, lá no sermão, naquela altura em que ele tem aquele confronto com Satanás, ele diz: nem só de pão viverá do homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A importância disto. Esta ideia de nós termos esta fome, não é? Porquê que a palavra tem que ser tão central na nossa igreja? É muito interessante a carta de Pedro, diz assim: sendo de novo gerados, ou seja, tendo uma nova vida. Uma nova vida. Isto é muito bonito porque faz lembrar algumas imagens do campo, algumas imagens da floresta, em que tu tens um pedaço de árvore que parece que está morta, mas de repente aquilo brota de lá. E aqui fala, sendo gerados de novo. Ou seja, Deus nos deu nova vida, não de uma semente corruptível, mas a incorruptível pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Ou seja, é a palavra de Deus viva, Jesus. E este texto que tem vida quando o Espírito Santo fala connosco, que pode produzir em nós uma nova vida. E esta nova vida começa com o encontro com Jesus. Eu quero começar aqui porque eu acho que é fundamental. Se tu não, tudo o que vais ouvir a seguir não vai fazer sentido se tu não perceberes isto. Que o teu encontro com Jesus é a única coisa que pode mudar completamente o teu rumo. E é por isso que ele mais à frente, ele fala, o apóstolo mais à frente, ele fica: desejai como meninos novamente nascidos o leite racional. Uma criança com fome, um espetáculo. Não é? Esta semana, 2 dias atrás, falei com o nosso filho bem novo, que está a ter a sua primeira experiência na questão da paternidade e maternidade. E havia lá um grande e ele aos berros, o outro lá atrás aos berros. Chorava, a noite foi longa, isso foi difícil, está a ser difícil. E esse miúdo tem uma fome incrível, não é? Eu acho que isso sai ao mundo. Mas esta ideia desta desejar como uma criança, não é? É uma coisa que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos tanto desejar um bom momento. Um dos meus netos estava a comer um reboçado, eu não digo quem, mas já era os pais já descobriram. E quando ele estava a comer o reboçado, eu disse: olha lá, tu vais comer, mas depois tens de ter apetite para comer. Porque às vezes há coisas que não prestam, que não nos deixam alimentar bem, certo? Os pais sabem o que é que eu estou a falar. E na nossa caminhada com Deus, muitas vezes é assim também. Nós precisamos desejar a comida que vem de Deus mesmo. E ele diz, e é interessante, o Pedro fala: desejai como crianças recém-nascidas. Este desejo, não é? Agora também queria fazer aqui uma ressalva importante, que não se esqueçam que os grandes líderes religiosos dos dias de Jesus conheciam a Bíblia como pouca gente conhecia. Eles eram mestres na Escritura. Os escribas, os saduceus, os fariseus conheciam tudo da frente para trás. O que significa que um conhecimento meramente da Escritura não vai fazer nada na tua vida. Isso é que pode fazer o melhor demónio, sinceramente. Porque o demónio também conhece a Escritura. Então a importância de um conhecimento simplesmente intelectual não vai ter grande repercussão. Necessariamente. Não estou a dizer que não devemos conhecer a Escritura. Okay? Mas a importância de conhecer tem que ir um pouco mais longe. Nós temos que aprender a viver e perceber que esta nova vida começa com este encontro pessoal com Jesus, a palavra viva. E eu quero te encorajar esta manhã a perguntar a ti mesmo se já tiveste esse encontro com Jesus. Não estou a perguntar se és um bom religioso ou se não és, estou a perguntar se já encontraste Jesus. O segundo ponto que queria ver convosco é a importância de deixar a palavra mudar a nossa vida. No ministério de Jesus, ele falou muito acerca deste tema. E na minha vida, enquanto eu crescia da fé também, fui experimentando isto. Perceber que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus para mim. Quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu
estava indeciso acerca do que é que ia fazer na minha vida. Se iria para a escola bíblica, se iria continuar os sonhos que os meus pais tinham para mim, de ser engenheiro, ser alguém assim, não é? Esses eram os desejos dos meus pais, o melhor que eles queriam para mim. E nessa altura eu estava num grande dilema. E no dia em que fiz 18 anos, eu pedi a Deus um sinal, uma palavra dele para mim. Naquela altura Deus me disse assim: quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O acolhimento de Deus é muito superior ao acolhimento dos nossos pais, que nos amam muito. Os nossos pais amam-nos muito, mas o acolhimento de Deus é muito maior. E eu pude experimentar que a palavra de Deus viva, naquela altura, com o meu coração, me deu encorajamento para enfrentar os desafios que eu tinha à minha frente. Quando eu leio Colossenses capítulo 3, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Compreender que o perdão de Deus é condicional ao meu perdão. Ou seja, Deus me perdoa na medida em que eu perdoo, tal como na oração do Pai Nosso. Isto foi uma mudança radical na minha vida. Esqueci-me para aqui este texto. Mas enquanto estava a pensar acerca desta ideia de deixar, eu me imagino duas parábolas de Jesus. A primeira delas, a parábola do semeador. Diz assim: todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não entendem são como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o diabo, tira-lhes o que foi semeado no coração. E a semente que caiu no terreno pedregoso representa os que ouvem a boa nova e a recebem com alegria, mas dura pouco, porque não têm raízes. E quando os sofrimentos e as perseguições vêm por causa da boa nova, não aguentam. A semente que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem a boa nova, mas as preocupações desta vida, a ilusão das riquezas, sufocam não logo e o fruto não aparece. Mas a semente que caiu em boa terra representa os que recebem a boa nova e a compreendem. Esses dão realmente fruto. Uns à razão de 100, outros de 60 e outros de 30 de cada grão. A pergunta que eu te faço a ti e a mim: qual é o nosso terreno? Como é que está o teu coração hoje? Como é que estás a receber o que Deus tem para ti? Como é que estás a obedecer àquilo que Deus propõe? Hoje fomos encorajados de muitas formas. A atitude que temos para com a palavra de Deus vai determinar muito o que ela vai fazer na nossa vida. Muito o que ela vai fazer na nossa vida. Jesus era um mestre no ensino. E ele, no final do Sermão da Montanha, são 3 capítulos cheios. Eu costumo pensar que se nós pudéssemos toda a Bíblia e ficássemos com os 3 capítulos do Sermão da Montanha, viveríamos vidas revolucionárias. No final do livro, ele diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, pode comparar-se a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentos na rocha. E antes ele falou que o homem insensato é aquele que ouve a palavra. O que Jesus está a falar é de 2 pessoas que se sentam na mesma igreja, a ouvir as mesmas mensagens, a ler a mesma Bíblia, certo? Mas que tem uma atitude diferente para com ela. E a única diferença é a obediência. É nós sermos corajosos de obedecer àquilo que Deus põe diante de nós. É nós dizermos: vai ser difícil, mas eu vou fazer. Eu já morri com Jesus. Então, basicamente, saber ou ter conhecimento não é o mesmo que a obediência. O que Jesus põe neste Sermão da Montanha, no final da história, é como que claramente, um chato instalado na cara da multidão que o ouvia. E dizer: olha, há aqueles que me estão a ouvir e sabem tudo o que eu penso, e sabem tudo o que eu digo, e guardam tudo. Mas se esses não obedecem, são como um homem insensato. Mas aquilo que ouve e pratica é alguém que
Porquê? Porque haverá tempos difíceis e nesses dias nós veremos os resultados. O que Jesus estava basicamente a dizer é que um religioso conhece a Bíblia, um discípulo vive na prática o que a Bíblia fala. E a pergunta que fica para todos nós, para mim, para ti e para mim, é o que é que nós fazemos com o ensino que nós temos? Não é tanto que quanto nós sabemos, e o saber realmente é importante. É importante nós conhecermos a Escritura. É importante nós estudarmos a Bíblia. É importante nós aproveitarmos aquilo que a Igreja também nos pode ajudar para nós crescermos nisso. Mas, verdadeiramente, é importante nós vivermos. E nós não relativizamos isto. Esta era uma boa mensagem para aquele irmão que não veio hoje, não é? Ou então pensarmos assim, bem, isto era para aqueles tempos, não é para nós. Ou pior, no final de tudo dizemos assim, oh, pastor, ninguém é perfeito. Com isto nós queremos arrumar tudo, não é? A centralidade bíblica, quando falamos disto, é a convicção de que nós podemos ser o que Deus diz que nós podemos ser. Amém. Porquê? Porque um pai é todo o suficiente e diz assim ao filho, eu estou aqui para fazer isto, mas sei que tu não vais conseguir fazer. Algum pai faz isso com o seu filho? Só se fosse para frustrá-lo ainda mais. Então Deus também, quando nos faz alguma proposta, quando verdadeiramente nos desafia a praticarmos algo na nossa Bíblia, não é para nos desencorajar. É para nos dizer, tu és capaz. Porquê? Porque o Deus que está em ti, o Jesus que é a palavra viva, tem poder para fazer isso acontecer. E o último ponto. Alguém pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Permanece na palavra. Ok. Esta é uma coisa muito importante. É uma passagem que eu acho tão significativa lá em Timóteo. Que diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu gostava que víssemos esta passagem de uma forma mais cuidadosa. A primeira ideia, permanece naquilo, ou seja, continua, persiste, não abandones. Por isso, continua nisso. A ideia de permanecer, é continuar. Continuar. Há muitos que começam a caminhada e que ficam no caminho. E a ideia de permanecer, esta ideia de saber que vai acontecer, é muito interessante. Mas eu estou a tentar virar um bocadinho agricultor. Eu e minha esposa vamos tentar ser um pouco agricultor. E quando plantamos uma árvore, qualquer coisa, nós queremos ver logo fruto, certo? E eu se calhar posso tentar dizer, vou tirar lá daqui e vou passar lá para ali. Não, a ideia de permanecer é tu permaneceres ali, alimentares, regares, cuidares, fazeres tudo para que ela... Se a terra tiver nutrientes à sua volta, se a terra for cuidada, se for regada, eu tenho fé que nestes dias eu vou ter fruto. Amém. Graças a Deus. Ou seja, quando tu falas de permanecer na palavra, é mesmo esta ideia. Tu vais continuar agarrado, porque tu acreditas que Deus prometeu e vai acontecer. E vai haver muitas alturas em que nós queremos soluções rápidas e instantâneas. E a solução não é essa, é permanecer. Tantas vezes, nós estamos numa sociedade em que tudo acontece. Agora que ainda usam pratos de porcelana, que eu não gosto, que não usem, pronto, já ficam a saber. Gostam de pratos de plástico, tudo bem, eu percebo porquê. Tudo é descartável, certo? Tudo se resolve rápido. Mas a ideia de permanecer, a ideia de continuar, porque nós acreditamos que verdadeiramente Deus que prometeu e Ele é fiel e vai cumprir aquilo. Quando vai acontecer, não sei.
E eu lembro-me da Virgínia, aos seus 84 anos, já no final da vida dela, uma Virgínia que alguns conhecer, dizer-me assim: pastor, não sei quando é que isto vai acontecer, mas eu orei pelos meus filhos todos os dias, para eles conhecerem Jesus. Eu permaneço crendo na promessa de Deus. Isso é o que eu te encorajo também. Permanecer. Vamos ver esta parte então. Para que é que a palavra é útil? Primeiro, para o ensino. Ela é como que um filtro que retira a sujidade do ensino. Então, vastamente e eticamente se vai propagando hoje. A nova versão transformadora diz: ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E hoje há muitas doutrinas, muitos ensinos, muitas ideias. E o importante é tu perceberes que a palavra de Deus, nela está verdadeiramente a verdade. Sabem como é que o veneno de ratos é feito, não sabe? A composição do veneno de ratos. Tem uma boa porcentagem do veneno é alimento para os ratos. Mas uma pequena parte é veneno. O que é que ele vai fazer, o rato? O rato inteligente. O rato inteligente não come, né? Mas o rato vai comer, tentando estar-se a alimentar e vai morrer. E há muitas vezes que há certas igrejas ou certos ensinos que parecem bons, mas é veneno. A palavra de Deus serve como que um filtro, né? Para purificar, para trazer pureza, né? O meu filho lá em Santo Tomé usava um filtro para a água. Tu olhas para a água, ela parece toda pura, toda bonita. Mas sabes que ela tem impurezas ou tem algumas substâncias que não são boas. O filtro ajuda a purificar aquilo. A Bíblia é como que um filtro para o ensino. Depois diz assim, para a repreensão. Pronto, a Bíblia incomoda-nos e revela o mal que é em nós. Esta é uma das facetas da Bíblia. É um dos papéis também dos próprios pais, da família. Os pais servem para ensinar, repreender. Ok? Porque eles não são pais, já estão a aprender umas coisas, sabem isto? É interessante que diz repreender para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ou seja, parte do papel da Bíblia é mostrar aquilo que não está bem. A outra parte interessante é corrigir. E ele fala que é restaurar um estado correto. Ou seja, corrigir é restaurar uma realidade perdida. Eu acho muito interessante esta ideia, que é basicamente a parte positiva da Bíblia. Ou seja, na ideia de trazer, enfatizando um aspecto positivo, ela vai trazer-nos de volta àquilo que é melhor. E finalmente ele diz para educar na justiça. Ou seja, o treinamento para uma vida santa e reta é como que o fecho de um ciclo. Então, a Bíblia, quando ela vem ao nosso encontro, ela nos ensina, ela mostra o que está mal, ela nos corrige para o que é certo e nos faz começar tudo de novo outra vez. Então, essa é parte do processo de mudança em nossa vida. E quando nós falamos da centralidade bíblica, falamos da importância de usar a Escritura, da Palavra de Deus, seguindo o Deus da Bíblia, para podermos realmente recomeçar de novo, fazendo as escolhas certas para nós. Porquê? Diz lá a Escritura. Ele depois fala a seguir. Achei que interessante essa citação. Diz: o Espírito Santo não se satisfaz enquanto a Palavra de Deus não cumprir plenamente a sua missão e o crente não tiver alcançado a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, realmente a Palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, ela nos mostra aquilo que está mal. Não é? Às vezes nós podemos nos sentir tristes. E a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E nós não sentimos tristes, porque aquela tristeza pode nos trazer de volta para Deus. O que nós precisamos de entender é como é que a Palavra de Deus está a trabalhar em nós e quanto nós estamos dispostos a deixar-nos moldar por ela. E que ela transforme verdadeiramente a nossa vida. E depois, e ele, entretanto, no versículo 17, ele fala para que o homem de Deus seja perfeito em todas as boas obras. E a ideia dele era que, quando nós deixamos que a Bíblia realmente faça este trabalho, Deus nos vai capacitar para todas as boas obras. O que são as boas obras?
são aquelas que são feitas em Deus para agradar a Deus. São aquelas que são resultadas de uma obediência em assuntos difíceis, como perdoar de coração, como amar pessoas difíceis, como estar disponível para ouvir a Deus, dar tempo para os outros, ajudar os outros, como demonstrar o fruto do Espírito em nossa vida, sendo pacientes, tendo autocontrole, sendo pessoas alegres, tendo paz em nosso coração. Estas são as boas obras que acontecem resultado de nós ouvirmos e sermos transformados pela palavra de Deus. Mas depois Paulo, realmente ele aqui abre um pouco o seu coração e fala com alguma veemência, eu acho, com alguma, não é agressividade, mas com alguma dureza, não é? Diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redaguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, os seus próprios pecados, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu seres sóbrio em tudo, sofre as aflições. Paulo estava a dizer: eu peço encarecidamente, Timóteo, eu peço encarecidamente, e faço até uma admoestação diante de Jesus, que há de julgar os vivos e mortos. É em nome dele que eu te digo isto. Ele diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora, redagua, repreende, exorta. Ou seja, um trabalho também de sermos desconfortáveis para todos. Não sermos politicamente corretos e não sermos muito agradáveis quando falamos de algumas coisas que é verdade. Quando dizemos: eu não concordo com isto porque eu acho que Deus não quer que eu concorde com isto, porque essa não é a vontade de Deus para mim. Ou seja, temos a coragem de dizer o que é verdadeiro, sem ter medo de sermos é da querer, o meu pai é um balhadas, é da outra geração. Ou seja, às vezes nós vamos cedendo e vamos sendo comidos, não é? E cozinhados na sopa dos sapos, não é? Aquela história dos sapos, vocês conhecem quase todas a minha história, não é? O sapo que estava a nadar dentro da panela de água fria e que de repente vai aquecendo e que ele vai sendo cozinhado sem se aperceber. E nós corremos o risco hoje na nossa sociedade, querendo ser simpáticos, de sermos cozinhados. Temos de continuar a ser o povo da palavra, não carregando-a somente debaixo do braço. Há poucos carregam no Santo Estado, mas vivendo-a em nossa vida, porque ela é a palavra de Deus. Ele diz: virá tempo em que não sofrerão essa doutrina. Acham que este é esse tempo? Esse é o tempo em que as pessoas vão procurar doutrinas que desagradem. Aquela igreja é muito quadrada. Eu gosto de uma igreja mais cool, mais soft. Não diga as coisas assim tão um bocado agressivos deles. Não podemos ser tão radicais. O que é isso? Ou seja, a questão é, e depois diz: amontoarão doutores segundo as próprias conclusões. Sabem o que é isto? É andar na net a escolher as pessoas que queremos ouvir. Então me dizem: faz isso. Só ouve aquilo que gosta de ouvir. Há aquele pastor assim, ele é bom. Há outro. Ou então, ainda pior, ele diz: desviarão os ouvidos da verdade. Paulo estava muito preocupado. Ele estava aqui. Eu acho que ele estava em pulgas dentro dele. Ele estava mesmo agitado dentro dele. Ele diz: Timóteo, eu conjuro-te diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, que instes a tempos e fora do tempo, redaguas, exortes. Ou seja, não cedas, homem. E eu acho que hoje nós temos muitas mais razões para perceber que há certo e errado, que há
aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus desaprova, que há verdade e que há mentira, gente. Não vamos estar aqui mais com os cinzas. É preto e branco. Prontos. Deus não quer isso. Ou seja, Deus não aceita pessoas do mesmo sexo a casarem. Por exemplo. É o que Deus diz e pronto. Ponto final. Não vale a pena estarmos aqui a misturar as coisas. A tentar compreender. Pois, aquela pessoa foi muito... Coitada, quando crescia tinha uma mãe super abusiva, ou que estava muito controladora. Por isso é que ela se tornou aquilo que era. E o pecado, elas viram o plano original de Deus para nós. Por isso, está a tempo e fora de tempo. Nós não podemos ceder. Não podemos estar... pois, realmente aquelas pessoas casaram, coitadas, enganaram-se na pessoa com quem casaram. Se tivessem aberto os olhos um bocadinho antes, porque não casaram com ela. Por isso, não é separar essa agora, problemas de comunicação. Foi melhor separadas. Não é? E vamos assim justificando os pecados. E depois, se o pastor não concorda connosco, vamos para uma igreja que aceita aquilo. Ou se, por exemplo, se o pastor não concorda com o meu casamento, porque é feito de uma forma que eu acho que a Bíblia não deve ser feita, então eu vou buscar outra igreja. Entendem o que é? Eu estou a falar da Bíblia, não estou a falar daquilo que a igreja pensa acerca do assunto. Há temas que a igreja pode ter as suas ideias. Há temas em que a Bíblia não abdica. E que ela é clara. Quanto a isso não nos podemos calar. E por isso, qual é o meu desafio para todos nós? Primeiro, reserva um tempo para ouvir Deus, a palavra. Reserva um tempo para conhecer este Deus que está a falar contigo e comigo. Encontra no teu tempo, no teu dia, um momento para te alimentares da palavra de Deus. Aproveitares, crescer nela. E segunda coisa, vive e obedece à palavra de Deus. Leva a sério o que Deus está a falar contigo. Não te escuses. Sabe que o sucesso da tua vida vai depender da obediência à palavra de Deus. Se Deus fala contigo, o que quer que seja, obedece. Terceiro ponto, partilha com os outros a palavra de Deus. Convida pessoas para o teu pequeno grupo. Convida pessoas para ouvirem Deus falar com elas. E quero terminar com uma imagem. Jesus falou isto, não é? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Por isso somos desafiados a ensinar, e guardar e a viver toda a palavra de Deus, levá-la a todo o mundo, até ao final dos tempos. Eu viria supostamente uma imagem que eu não sei como é que não apareceu. Mas, todos vocês já fizeram precisaram de usar um GPS, precisaram de usar uma bússola. Alguém já fez isso? Viu no carro? Já alguma vez discutiram com o GPS? Esta é outra história. Eu lembro-me há muitos anos atrás, eu e a minha família, no ano, acho que foi 2005, já vai há 20 anos, mas fomos para a Europa. Foi em 2005. Lá há 20 anos atrás, eu e a minha família fomos fazer uma viagem para a Europa. Levámos uma coisa que se chamava mapas. Alguém sabe o que é isso? Tínhamos uns mapas na nossa mão que usávamos. Também tínhamos aquele textinho da Via Michelin. Também tínhamos um texto da Via Michelin que nos dizia que nos ajudou bastante, né? E fizemos uma viagem por toda a Europa. Fomos ter com amigos, fomos a uma conferência com o Teen Street. E enquanto caminhávamos com aqueles mapas, era muito interessante, era uma aventura, assim, usar mapas. E o Via Michelin dizia as ruas, lembro-me uma certa noite em que chegámos a um lugar à noite, na França, e porque chegámos um pouco mais cedo, eu decidi ir a um outro lugar para fazer tempo, porque era se calhar inconveniente chegar à casa da pessoa, nossos amigos, antes do tempo. E naquela altura, sabem que os telemóveis ainda não estavam neste mundo, ou estavam começando, não sei. Não. Já existia, mas era caro. Era só para alguns, não é? E foi interessante porque aqueles mapas nos ajudaram imenso. Às vezes eu discutia com o mapa e dizia que não concordava, mas normalmente eu tinha sempre razão. E sabes, na vida também,
tu e eu não sabemos muitas coisas que a Bíblia nos ensina, que a vida tem à nossa frente. Nós estamos a viver num mundo em que muitas vezes nós não sabemos muito bem para onde ir, o que fazer. E alguns de nós põem-se a discutir com o mapa, ou com o GPS, dizendo assim, não é assim. Pomos a discutir, dizer, não concordo, não faz bem, assim, e pomos para ali a discutir, não é? Gente, é mais seguro. Sério, é mais seguro. Se vocês quererem, nós vamos chegar lá. Pode ser um pouco difícil, mas nós vamos chegar lá. Se não querer, nós vamos estar mal. Por isso, que o Senhor nos ajuda a termos a nossa vida e a nossa igreja realmente centrada em Jesus e na palavra de Jesus para todos nós.